Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 32º dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para que Estou na Terra. E o tema de hoje é usando o que Deus deu a você. Nesse capítulo nós vamos descobrir como usar cada uma das características que o Senhor oportunizou para mim, para você, em benefício das outras pessoas, para que a gente possa usar todo esse pacote de dons a serviço do reino de Deus, a serviço das outras pessoas. Esse é o objetivo dessa lição. Deus merece o melhor de você, Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. O Senhor o fez desse jeitinho e Ele quer usar essas características para poder ajudar outras pessoas. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios capítulo 5, versículo 17. Comece avaliando seus dons e habilidades. Procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Faça uma lista, solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade e não buscando elogios, hein? Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro para saber se tem alguém lhe seguindo. Fica a dica. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude da sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. É importante a gente conhecer as nossas características para que possamos empregá-las a serviço do reino. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Somente depois de aceitar alguns convites para palestrar foi que vi os resultados e a confirmação das pessoas. Então percebi que Deus me capacitou para isso. Desde pequena, a minha mãe sempre dizia que eu tinha muita facilidade para ensinar os outros. E embora eu tenha recusado fazer magistério no meu ensino médio, acabei me formando em pedagogia. O Senhor foi trabalhando na minha vida de um jeito, e mesmo tendo sido formado em pedagogia, nunca dei aula numa escola secular. Mas hoje eu me dedico inteiramente ao trabalho com as crianças da igreja. Então, o Senhor usou aquelas habilidades que Ele me deu para serviço do reino. Mesmo eu querendo fugir, não quis fazer pedagogia. Aliás, eu não quis fazer magistério justamente porque, na minha visão, os professores, além de serem mal remunerados, a carga de trabalho extra classe era muito grande. Então eu sempre achei que deveria escolher uma profissão que fosse mais lucrativa e mais tranquila. Mas confesso para vocês que o magistério, ele é apaixonante. Quando eu fiz pedagogia e fui fazer o estágio diretamente com as crianças, que foi a primeira experiência de sala de aula que eu tive, eu me apaixonei. E dizia que para as minhas colegas de classe que era o único lugar em que os seus clientes te esperam na porta com flores, cartas, doces, enfim, quando que no mundo corporativo a gente tem que buscar os clientes. Na escola, justamente as crianças nos esperam assim, e isso é maravilhoso. É lindo poder ver a pureza naquele olhar, a alegria quando eles veem a gente chegar, isso é impagável. Então, é a confirmação de estar no lugar certo, de acordo com a vontade do Senhor. Hoje eu tenho plena convicção de que meu ministério é de ensino e que o Senhor me chamou para isso. Por isso eu me sinto tão envolvida nesse processo. E eu até comentava com a minha turma na segunda-feira que nos dias que eu dou aula eu tenho dificuldade para dormir, porque eu venho tão extasiada para casa, sabe, de tudo que aconteceu, da forma como o Senhor conduziu cada comentário, e isso é maravilhoso. E eu espero sinceramente que você possa descobrir o seu chamado, que possa viver
esse prazer que é servir. Você descobre os seus dons ao se envolver no ministério. Leve em consideração seu coração e a sua personalidade. Se você for colocado para fazer alguma coisa que não te traga paz, claro, existe o temor, o tremor. Cada vez que a gente assume um púlpito, a sensação é de muita responsabilidade, porque afinal de contas a gente está representando um reino. Eu não vou falar sobre mim, mas sobre o que o Senhor fez na minha vida. Então há uma angústia, uma preocupação em relação ao temor de Deus. Mas é uma coisa relativamente prazerosa, porque é saber que a gente está sendo usado como um instrumento nas mãos do Senhor. Mas se você for colocado para fazer uma atividade que lhe cause estresse, que lhe cause preocupação, que lhe tire a paz, talvez não seja esse o seu chamado. Fica a dica. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. De tudo aquilo que você já vivenciou, quais situações lhe foram mais prazerosas? Quais situações lhe deixaram mais à vontade? Quais outras lhe trouxeram maior estresse? Isso também é importante para que você possa se descobrir neste processo. Deus sabe o que é melhor para você, por isso aceite com gratidão a forma que Ele lhe deu. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele, então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Ninguém é bom em tudo que faz e ninguém é chamado para ser tudo. Temos papéis definidos. Já falei inúmeras vezes, eu tenho essa habilidade de falar. Mas não me mande editar um vídeo porque eu não sei nem por onde começar. Já o meu esposo, quando senta aqui, ele tem essa dificuldade de se expressar, mas é incrível do outro lado ali das telas. Então cada um tem um pacote específico de habilidades, mas tudo isso deve ser usado em conjunto a favor do reino. Se esse vídeo está chegando para você agora, é porque nós dois unimos as nossas habilidades para que isso fosse possível, para a honra e glória do Senhor. A obra é dele, nós só somos os instrumentos. Quando tentamos estender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós, porque assim a gente vai conseguir exercitar com maestria todas aquelas habilidades que o Senhor nos capacitou. Esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ou seja, até a Bíblia traz essas informações pra gente. Cada um é de um jeito, com habilidades específicas, e a junção disso tudo é que faz a riqueza do corpo de Cristo. Porque muitos são os membros, mas cada um com uma função específica. E quando tudo funciona em harmonia, temos esse resultado maravilhoso. E o inverso também é verdade. Se algum membro está ruim, se está doente, todo o corpo também sente. Faça bem o seu trabalho e então terá algo de se orgulhar, mas não se compare com os outros. Isso quer dizer que quando a gente se compara com os outros, a gente vai ver que tem gente que faz o trabalho melhor do que a gente. E isso pode nos desencorajar. Mas também tem pessoas que fazem um trabalho não tão bom quanto a gente. E isso pode nos trazer soberba. Por isso que é muito importante que cada um faça o seu trabalho da melhor maneira possível, com aquilo que o Senhor lhe deu, não usando ninguém como referência senão o próprio Jesus, porque se a gente ousa virar para o lado e tentar comparar o que a gente fez ao que os outros deveriam ou estão fazendo, certamente
não vai funcionar da melhor forma. Então, que nós tenhamos esse discernimento. Quando a gente sentir essa vontade de comparar o nosso trabalho com os demais, que nos lembremos do que Paulo disse. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 12 ao 18. Que tenhamos essa capacidade de focar no que é importante e fazer o nosso melhor, independente das circunstâncias. Se eu tivesse esperando ter um estúdio top, eu não teria gravado nenhum vídeo até agora. Mas dentro daquilo que a gente tem hoje, com as limitações que nós temos, esse é o melhor que a gente consegue entregar para vocês. Mas é o melhor de todo o coração. Ah, a iluminação não está adequada. Ah, eu sei que eu falo demais. Mas dentro daquilo que nós temos hoje, esse é o melhor que a gente poderia fazer. Que você também possa fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem, evitando comparações. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes no nosso serviço. Se você não exercitar os seus músculos, eles irão atrofiar. Da mesma forma, se você não pôr em prática todas as habilidades que recebeu, também não vai conseguir fazer um bom trabalho. Use as habilidades que possui e Deus vai aumentá-las. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Que nós tenhamos o foco em Jesus fazendo o melhor para o Senhor. Nós temos que buscar sermos melhores do que fomos ontem, não melhores do que os nossos vizinhos. Que a gente possa usar tudo que o Senhor nos deu a serviço do reino. No céu, serviremos a Deus para sempre, mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena. Como atletas que se preparam para uma Olimpíada, continuemos treinando-os para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. Versículo para memorizar: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Pergunta para meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Fica a dica, e se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Te vejo no próximo encontro e até lá!